mês de maio, eu tomei conhecimento desse fato através do Conselho Tutelar. Essa criança foi trazida para a delegacia através do Conselho Tutelar. Aqui, o que eu pude apurar foi o seguinte: a mãe dessa criança convivia maritalmente com esse abusador há alguns anos, poucos anos, né? Alguns anos não, poucos anos, 2 ou 3 anos. Ela tinha acabado de dar à luz a uma criança também, e quando descobriu que a menina havia sido abusada por ele. E como foi essa descoberta? A menina começou a sentir algumas dores no baixo ventre, e a avó materna levou a criança ao PSF. Lá chegando, a médica detectou que se tratava de uma gravidez, uma criança, chamou o Conselho Tutelar levou a criança para a maternidade Frei Damião, e lá, após o exame de ultrassonografia, foi constatado que a criança estava grávida já com 5 meses de gravidez. De lá, essa criança foi conduzida aqui para a delegacia, e eu fiz todo o procedimento. O acusado evadiu-se, né? Deixando inclusive os documentos pessoais originais que se encontram na delegacia, e já foi elaborado o inquérito policial e já foi encaminhado à justiça. Algum tipo de envolvimento da mãe da criança de 11 anos com este caso? Não há envolvimento, assim, conivência, você quer dizer, né? Sim. Não há. Há um desconhecimento, uma falta de cuidado, né? Porque essa menina não convivia com a mãe. Ela resolveu ir conviver fazia pouco tempo que ela convivia. Tinha sido criada pela avó. Esse indivíduo, um indivíduo estranho dentro de casa, né? Ela é uma criança, mas tomando forma de mocinha. E a mãe permite que ela vá diariamente a um sítio. Ela morava aqui no Grotão, em um sítio lá para o lado do Valentina, tirar coco com um camarada praticamente desconhecido. Está querendo o quê, né? Então eu acho assim, não há uma conivência, mas há uma falta de cuidado. Além do mais, não é pai, fazia pouco tempo que ela se relacionava com esse cara, ela é uma criança do sexo feminino, tomando formas de mocinha. Então eu acho assim uma falta de cuidado muito grande dessas mães, sabe? Doutora, chegou a ser relatado aonde de fato aconteceu o abuso? Se foi em casa, se foi nesse sítio? Era nesse sítio, sempre. Em casa não, sempre nesse sítio. Sempre que ele pedia para ir tirar coco lá no sítio, lá no Valentina, aí chamava a menina e a mãe permitia que a menina fosse. Esse relato foi feito pela própria criança? Foi feito pela própria criança e confirmado pela mãe. A mãe, como é que reagiu ao tomar conhecimento, doutora? Com indignação, né? É muito complexo, sabe? Esse caso é muito complexo, porque existe a indignação, existe também aquela raiva de saber que ela, quando descobriu, também estava de resguardo menos de um mês, de um filho do mesmo cara, e que a filha também vai ser mãe de um filho do mesmo cara. Quer dizer, existe aí uma indignação, uma revolta, tipo assim, fui passada para trás, né? Isso todo é muito complicado. Viu? Essa criança de 11 anos chegou a ser abusada por quanto tempo? Pelo relato dela aqui, porque ela é tão criança que ela não tem noção muito assim de idade, ela não sabia o que era gravidez, o que estava grávida, ela não sabia. Foi necessário se explicar direito a ela. Mas eu acredito que uns 6 meses, já 6 ou 7 meses, pelo relato dela aqui. Doutora, nesses casos, a população pode se perguntar por que não aconteceu o aborto? Pois o aborto também é complicado para você dizer por quê. Primeiro, a família não quis, a própria criança externou aqui, mesmo na inocência dela, o desejo de criar. E esse aborto seria feito em último caso, porque hoje, se essa criança não quisesse dar à luz ao filho, ela daria, e essa criança iria imediatamente para adoção também. Porque tirar a vida de uma criança se
se existe tantas pessoas querendo criar, né, um filho aí. E ela iria imediatamente para a fila da adoção. E esse é um caso isolado na delegacia, doutora? Não, esse é um caso corriqueiro. Infelizmente, eu tenho que dizer, da gravidez é um dos primeiros, né? Nessa idade. Mas já tivemos aqui outros casos de meninas que engravidam com 11 anos, crianças que são abusadas frequentemente. A nossa delegacia é especializada no atendimento a essas vítimas. No mês de maio, eu tomei conhecimento desse fato através do Conselho Tutelar. Essa criança foi trazida para a delegacia através do Conselho Tutelar. Aqui, o que eu pude apurar foi o seguinte: a mãe dessa criança convivia maritalmente com esse abusador há alguns anos, poucos anos, né? Alguns anos não, poucos anos, 2 ou 3 anos. Ela tinha acabado de dar à luz a uma criança também, e quando descobriu que a menina havia sido abusada por ele. E como foi essa descoberta? A menina começou a sentir algumas dores no baixo ventre e a avó materna levou a criança ao PSF. Lá chegando, a médica detectou que se tratava de uma gravidez, uma criança, chamou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar levou a criança para a maternidade Frei Damião. E lá, após o exame de ultrassonografia, foi constatado que a criança estava grávida já com 5 meses de gravidez. Não há uma conivência, mas há uma falta de cuidado. Além do mais, não é pai, fazia pouco tempo que ela se relacionava com esse cara. Ela é uma criança do sexo feminino, tomando formas de mocinha. Então, eu acho assim uma falta de cuidado muito grande dessas mães, sabe? Doutora, chegou a ser relatado aonde de fato aconteceu o abuso? Se foi em casa, se foi nesse sítio? Era nesse sítio, sempre. Em casa não, sempre nesse sítio. Sempre que ele pedia para ir tirar coco lá num sítio, lá no Valentina, aí chamava a menina e a mãe permitia que a menina fosse. Com indignação, né? É muito complexo, sabe? Esse caso é muito complexo, porque existe a indignação, existe também aquela raiva de saber que ela, quando descobriu, também estava de resguardo de menos de um mês de um filho do mesmo cara, e que a filha também vai ser mãe de um filho do mesmo cara. Quer dizer, existe aí uma indignação, uma revolta, tipo assim, foi passada para trás, né? Isso todo é muito complicado. Pelo relato dela aqui, porque ela é tão criança que ela não tem noção muito assim de idade, ela não sabia o que era gravidez, o que estava grávida, ela não sabia. Foi necessário se explicar direito a ela. Mas eu acredito que uns 6 meses, já 6 ou 7 meses, ela, pelo relato dela aqui. O aborto também é complicado para você dizer por quê. Primeiro, a família não quis, a própria criança externou aqui, mesmo na inocência dela, o desejo de criar, e esse aborto seria feito em último caso, porque hoje, se essa criança não quisesse dar à luz ao filho, ela daria, e essa criança iria imediatamente para a adoção também. Porque tirar a vida de uma criança se existe tantas pessoas querendo criar, né, um filho aí. E ela iria imediatamente para a fila da adoção. Esse é um caso corriqueiro. Infelizmente, eu tenho que dizer, da gravidez é um dos primeiros, né, nessa idade. Mas já tivemos aqui outros casos de meninas que engravidam com 11 anos, crianças que são abusadas frequentemente. A nossa delegacia é especializada no atendimento a essas vítimas.